Todo mundo que já trabalhou numa repartição ali, num trabalho mais burocrático, muita gente da minha audiência, inclusive, trabalha nesse tipo de situação, já passou pelo fatídico exemplo de, vamos marcar uma reunião para isso daqui, e aí nessa reunião você sai dela pensando, caraca, essa reunião aqui não serviu para nada, a gente sentou ali e decidiu quando vai ser as reuniões. E, bem, o Hulk fez uma segunda reunião com a equipe do Atlético Mineiro, ou melhor dizendo, tá? O Hulk fez a segunda reunião, já deixando marcada uma terceira reunião. Pois é, não tá resolvida a situação ainda, mas ele tá mais próximo do Atlético. Roda a vinheta que eu te conto. Eu sou o Gabriel Amaral, seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Sou jornalista, sou tricolor, vamos embora, você deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para que mais tricolores tenham conteúdo de Fluminense. Vamos lá, tá? Vamos falar de Hulk, a gente vai falar de Germancano, vai falar de Luan Freitas, mas, enfim, a gente abre aqui já falando notícia sobre Hulk, matéria da Itatiaia Esporte, que é de que terceira reunião vai definir o futuro do Hulk. Ídolo atleticano tem tratativas em curso com o Fluminense e diz aqui na matéria que a expectativa era que houvesse uma definição na tarde dessa segunda-feira. Afinal de contas, o Hulk já tinha feito a primeira reunião na noite do domingo, né, para o Atlético apresentar suas questões. O Hulk levou uma contraproposta para o Atlético na segunda-feira após o treinamento, mas ficaram pontos a se discutir e uma terceira reunião foi marcada para o início da noite. Pois é, vamos saber se essa reunião vai acontecer mesmo ou vão marcar outra. A matéria que relembra, né, que a primeira reunião foi realizada no domingo, o Atlético colocou ali 3 pontos, além de questão de bola e campo e tal, colocou 3 pontos, né, que chamam a atenção fora de campo, um documentário, um repasse simbólico de percentual da SAF e uma construção de uma estátua na Arena MRV. E aí diz que, além disso, o Atlético ofereceu outros projetos ao Hulk. É porque essa daqui foi a informação que o Frossá deu e ficou como se o Atlético tivesse oferecido só isso, né? Só que, diz aqui que o Atlético entende que seria algo interessante financeiramente para ele, mais que no Fluminense, inclusive. E que reconhece a importância em se ter o ídolo geracional. Aí eu preciso lembrar que, mais uma vez, a Itatiaia é um portal cujos donos são os donos do Atlético Mineiro. Não isso quer dizer que os jornalistas que digitaram essa matéria tiveram que digitar o que o Menin falou e etc, mas eu acho que é um conflito de interesses grande o suficiente para eu ignorar, tá? Falando aqui. Novamente, com todo respeito aos jornalistas que trabalham na Itatiaia. E aí diz assim: o Atlético reconhece a importância em se ter um ídolo geracional encerrando a carreira com a camisa alvinegra. E aí, ok. Para isso, há a possibilidade do Atlético ignorar a cláusula para a extensão de mais um ano do vínculo, mesmo com o jogador não batendo as metas previstas. Qual que é a situação hoje, tá? O Atlético Mineiro tem, dentro da sua situação, um contrato com o Hulk até o final de 2026. Porém, dentro do contrato, tem metas a serem batidas. E batendo essas metas, o Hulk renova automaticamente para 2027. Essa é a situação. Qual que é a questão? O Hulk quer jogar até o final de 27. O Atlético não garante isso para ele, ele tem que bater essas metas. Parêntese aqui, não sei que tipo de metas são essas que o Atlético botou. Uma muito comum para jogadores de mais idade é número de minutos, número de jogos, percentual de jogos em campo. Considerando que a visão que o Hulk tem hoje é de que o Sampaoli pode ser que não escale tanto, fica a sensação no Hulk de que, olha, podem me sabotar, eu não bato as metas e saio no final de 26, sem ter muita opção, porque vou ter uma temporada ruim, né, sem jogar, e aí nenhum clube grande vai me querer. Então você tem essa questão aí. Se o Atlético já chega agora e fala, olha, vamos garantir até 2027,
o principal trunfo do Fluminense, que era oferecer ao Hulk um final de carreira garantido com 2 anos de contrato, se acaba, porque o Atlético também dá 2 anos. Tá? Qual que é outro trunfo que o Fluminense tem dentro dessa negociação? Libertadores 2026. O Atlético não estará na Libertadores e o Fluminense estará. O Hulk quer ser campeão da Libertadores. Já bateu na trave, especialmente uma vez no jogo contra o Palmeiras, lá em 2021. Por sinal, em memória, né, tricolor aqui, ainda bem que não foram, porque o Palmeiras ganhou o Flamengo. Não sei se o Atlético ganharia, né? Então tem essa questão aí, do Hulk principalmente querer jogar Libertadores. Mas com 2 anos de contrato, o Atlético pode ter mostrado ali um projeto e tal, que no ano que vai jogar Libertadores 27. Hoje, com mais uma reunião acontecendo na noite dessa terça-feira, eu diria que vou repetir a frase que eu falei no último sábado. A situação hoje é muito mais pró-Hulk no Atlético do que era sábado. Mas não quer dizer que hoje seja muito mais Hulk no Atlético do que Hulk no Fluminense. Vou repetir. A situação hoje, em comparação a sábado, a chave virou muito mais pro Atlético do que era no sábado. Mas ainda assim, não quer dizer que a chance dele continuar no Atlético seja muito maior do que no Fluminense. No sábado, a chance de saída do Hulk era enorme. Hoje já não é mais. A chance de permanência é considerável também. Tá? Então, esses 2 pontos eu acho que são cruciais. Essa reunião vai acontecer. A gente já trouxe aqui o fato de que isso não vai se estender por muito tempo. Está sendo uma questão apresentada já em vários bastidores sendo vazados, detalhes sendo vazados. Eu diria que é uma das novelas dessa janela de transferência, junto aí com o Gerson no Cruzeiro, Caio Jorge no Flamengo. São novelas assim que têm acontecido. Só que essa daí está muito clara. A empresária do Hulk não quis não quer ficar muito tempo em BH fazendo reuniões múltiplas. Então a situação aparentemente vai ser resolvida e você sabe, quando for resolvida a gente já tá aqui falando pra você, beleza? Vamos lá, enquanto você deixa o like aqui embaixo, 2 notícias que saíram aí no mercado da bola. Uma publicada por nós do Jornada KTO 1902, né, do Grupo Jornada. O nosso repórter Cauãzeira, o Cauã Tinoco, publicou que o Luan Freitas não seguirá no Fluminense, tá? O zagueiro não seguirá. E a tendência agora é de saída em definitivo do clube. Recebeu sondagens da Turquia, do Japão, da China, mas tem negociações em andamento com o Atlético Paranaense para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O cenário hoje apresenta um Luan Freitas que, apesar de ter como fazer... Tem um fator aí em relação ao Luan Freitas, que essas especulações todas ali de Turquia, Japão e China, ele querendo jogar Brasileirão, as opções até não são tão grandes, porque ele foi bem no Juventude, foi bem no Remo, no Paysandu, na Série B, foi contratado pelo Juventude no meio do ano por empréstimo para jogar a Série A, foi bem, até jogando fora da sua posição, jogou de lateral direito, jogou de volante, e assim, tem futebol para a Série A, mas... que não pensa mais em ser emprestado pelo Fluminense, mesmo tendo contrato até o final do ano, porque tá na hora de talvez cortar o cordão umbilical. Luan Freitas, eu falei rapidamente sobre isso, cara, é um dos zagueiros que acho que mais criou expectativa no torcedor do Fluminense nos últimos anos. Mas 2 lesões em início de temporada, quando ele ia receber chance no profissional, acabaram minando um pouco a carreira do zagueiro. Ele vai fazer 25 anos agora. Ele é um zagueiro de Série A, talvez renda alguma coisa pro Fluminense numa transferência agora, servindo ali como moeda de troca, alguma coisa do tipo. Pra mim, pensando em carreira, ele faz certo ao tentar buscar um time na Série A, onde ele possa ter um pouco o nome dele um pouco mais maturado por aqui. Porque, por enquanto, ele ainda é mais o irmão do Lucas Freitas, que jogou da base do Flamengo, jogou no Vasco esse ano, do que o Luan Freitas, efetivamente. Então, enfim, no final das contas, o Atlético Paranaense caminha como o principal destino. O Remo chegou a tentar o jogador também, mas o cenário hoje é de o Luan Freitas fora em definitivo do Fluminense. Quem também saiu já e já até se despediu foi o Davi, que era o parceiro de zaga do Luan Freitas naquela geração 2001 do Fluminense, foi pro Nova Iguaçu. Esse aí não foi tão bem, não era uma expectativa tão grande quanto o Luan, né? O Luan tinha um hype maior. E pra fechar, cara, uma notícia que saiu do Oscar Tobon, no perfil dele diz que é um jornalista desportivo da Win Sports, que é um portal respeitado lá
um veículo de mídia respeitado lá na Colômbia. Enfim. Então, mas confesso que não conheço a fonte. Diz que o Germancano viajou hoje para o Rio de Janeiro, nessa segunda-feira. A pré-temporada começa no dia 8 de janeiro. Ele ainda tem mais um ano de contrato com o Fluminense, já está em boa forma física. E que o Independiente Medellín entrou em contato com os representantes do jogador, só que ele possui um contrato de alto valor com o Fluminense. Então existiu um interesse do Independiente Medellín, mas o contrato de alto valor já estabelece uma ruptura de qualquer possibilidade dele ir para lá. Germancano fica para 2025-26 por aqui mesmo e torçamos para que seja um início de temporada como foi no ano passado, voando, fazendo mais gols. Ano passado ele bateu o recorde de gols no início de temporada. E que a reta final acompanhe o início e seja mais um ano histórico do Germancano. Deixa o like, se inscreve, tamo junto. Até a próxima, que pode ser bem rápido. Até a próxima reunião do Hulk com o Atlético. Valeu.